A paz do Senhor, meus irmãos. Bom dia. Desejo do meu coração é que Deus continue abençoando a sua vida, que você tenha um dia abençoado, né, debaixo da presença de Deus. Eu queria convidar você, nesse dia de hoje, para meditar conosco no nosso devocional. Estamos vivendo um tema bastante propício para os nossos dias atuais. E o tema é: trocas inconsequentes esmagam a comunhão. O texto está em Mateus capítulo 26, versículo 15, que disse assim: E ele disse: Quanto me darão para que eu entregue a vocês? E pagaram 30 moedas de prata. O comentário do nosso pastor Joel diz assim: Não troque a sua condição de discípulo por alguma vantagem financeira que vem ali propor hoje. Hoje em dia, as pessoas vendem a sua própria alma para ganhar um pouco mais de dinheiro. Tá? Então, o nosso tema é esse: trocas inconsequentes esmagam a comunhão. E eu queria pensar sobre isso, o quanto que a gente tem que preservar a nossa comunhão e intimidade com Deus. Acho que é uma coisa para a gente pensar. Já estamos pensando isso durante essa semana. E nessa sexta-feira eu queria direcionar o seu pensamento, né, para nós preservarmos a nossa comunhão com Deus. Não trocarmos, né, a presença de Deus, ou fazer igual Esaú, né, que trocou a sua primogenitura, né, por um prato de lentilha. Né? Então, o nosso foco do dia de hoje, eu penso que tem que ser assim: é a gente preservar a nossa comunhão com Deus. Tá? E eu queria ler um texto com vocês, só para balizar um pouquinho esse pensamento do dia de hoje. Né? E a gente vai falar de um discípulo de Paulo que não preservou a comunhão com Deus, né? E trocou, né, o seu discipulado pelo mundo. Então vamos lá, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Né? O apóstolo Paulo, nos últimos dias da sua vida, ele vem falando para nós assim, né? Ele deixou escrito: Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica. Né? Então, o que a gente pensa aqui? Um discípulo de Paulo, não é? Ele abandonou Paulo, e Paulo falou assim: Porque Demas me desamparou. Então, um discípulo cresceu, né, aos pés de Paulo, e na hora que Paulo mais precisava, ele desamparou. Né? Então a gente podia chamar esse discípulo de um discípulo desertor. Ele desertou a fé cristã e ao mesmo tempo ele abandonou a fé cristã. Então a gente chama isso nos dias atuais de, né, apostasia. Quantos de nós, amados, né, a gente vai vai abandonando a fé cristã pouco a pouco, tá? E ele trocou, né, a escola de discipulado, trocou a vivência, a comunhão com Deus, porque o texto vai falar para nós que Demas o desamparou, ou seja, desertou, abandonou o evangelho. E aonde estava o coração, né, de Demas? Diz o texto que Paulo falou que ele estava amando, né, o presente século. Né? O que a gente pode pensar nisso? O que é o presente século? Né? São amando o mundo. Né? Então são sexo, droga, vaidade, riqueza. O devocional de hoje vai falar, né, do discípulo que trocou a comunhão com Deus, né, em troca de dinheiro. Então, negou a Jesus por 30 moedas de prata. Então, o nosso pensar de hoje, né, o pastor João vem falando para nós: não troque a sua condição de discípulo por alguma vantagem financeira. Demas, olhando para Tessalônica, uma metrópole que estava em crescimento, né, diz que aí a gente percebe o que tinha dentro do coração de Demas. Diz o texto que ele amou o presente século. Então, o texto não fala que Demas pecou, ele errou,
mas vai falar do abandono da fé cristã na hora que Paulo mais precisava. Isso me chamou muito a atenção. Quantos de nós, amados, eu tinha um professor que ele falava assim, que dinheiro é para estar em qualquer lugar, menos no nosso coração. O dinheiro é para se guardar no banco, né? Não no nosso coração. Demas, diz o texto, que ele amou o presente século. Ele trocou, né, a comunhão com Deus, né, pelo mundo. E a gente está vivendo dias tão difíceis, amado. Nós vemos as pessoas abandonando a fé cristã, as pessoas não querem congregar mais, não oram, não consagram. Quanto é difícil, amado, a gente manter uma vida de intimidade com Deus. Por isso que o nosso alvo desse dia de hoje é preservar a nossa comunhão com Deus. É muito bom, irmão, a gente orar, ler a Bíblia, falar com Deus, Deus falar conosco. Isso a gente chama de comunhão, de intimidade com Deus. Para mim terminar esse devocional do dia de hoje, antigamente, quando as pessoas estavam no templo, apregoavam a palavra, aí o pastor falava bem assim: quem deseja aceitar Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida? Quem deseja aceitar Cristo como único, ou seja, o único Deus que vai morar dentro do seu coração. Quem deseja aceitar Cristo como único e suficiente, ou seja, não tem nada nesse mundo que possa agregar dentro do nosso coração. Hoje, né, eu quero lembrar você, nesse dia de hoje, nesta manhã, que Cristo é suficiente. Nada mais vai preencher o espaço que Deus deixou dentro do seu coração. Então, não tente preencher as suas ansiedades, né, com os prazeres do mundo, né? Então, Cristo é suficiente na sua vida. Cristo é suficiente. E a oração do dia é para que possamos permanecer alinhados com a palavra de Deus, né, diante das nossas escolhas. Olha, Demas fez uma escolha errada, né? Ele partiu para o mundo e abandonou Paulo. Abandonando Paulo, ele abandonou o Evangelho. Que essa não possa ser a sua decisão. Alinhe a sua vontade com a vontade de Deus, tá bom? Desejo do meu coração. Você pode pensar nesse dia de hoje, mas eu ando tão desanimado, já não consegue mais orar, não consegue mais ler a Bíblia, já não tem mais prazer, né, de ir à igreja, de congregar, né? Você vem forçado. Então, é desejo de Deus, amado, que você se permita, que você se renove, olhe para Cristo e pensa: Cristo é suficiente na minha vida. Os amores desse mundo, né? Esse mundo é passageiro. Logo, logo nós estaremos com Cristo na eternidade, tá bom? Então, isso tudo tem a ver, esse desânimo, com as suas escolhas. Então, escolha certo, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Deixa eu ministrar uma oração ao seu coração no dia de hoje. Curva a sua cabeça. Pai eterno, nesse dia de hoje nós queremos pedir a tua bênção em favor do teu servo, da tua serva. E a nossa oração, como foco desse devocional de hoje, é que possamos, Senhor, permanecer alinhado com a sua palavra, Senhor, diante desse mundo. Senhor, que nós possamos fazer igual Demas, trocar, Senhor, a comunhão com o Senhor, ó Pai, com os prazeres desse mundo. Não, Senhor. O desejo do nosso coração é que o Senhor venha nos renovar. E eu quero abençoar a vida do meu irmão, da minha irmã, que se sente desanimado, Senhor. E que no dia de hoje ele possa ser motivado, não por minhas palavras, mas pelas tuas palavras que ecoam até o dia de hoje. E a tua palavra, Senhor, é força, poder e glória. E é vitamina, Senhor, espiritual para os nossos dias atuais. Então entra dentro da casa do meu irmão, da minha irmã, porque aonde adentra a tua palavra, adentra, Senhor, o seu poder, a sua vontade. Pai, eu abençoo a vida de cada um no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Tenham um ótimo dia na presença de Deus.